Meu nome é Solange Ferreira Carvalho, eu tenho 55 anos, sou professora e moro em Nova Iguaçu há quase 30 anos. Eu fui morar em São João aos 2 anos de idade. Os meus pais moravam em Pilares e aí conseguiram comprar uma casa em São João. Nós mudamos para cá porque o meu pai ia trabalhar, né, no município. E aí mudamos para lá e eu vivi em São João até me formei, estudei, me casei, tive o primeiro casamento, tive o meu filho, morei muitos anos lá, né? E só depois, por circunstâncias de trabalho, eu vim morar em Nova Iguaçu. Eu vinha a Nova Iguaçu eventualmente, mas sempre que eu vinha, gostava. Eu achava sensivelmente naquela época melhor do que São João, né, em termos de serviço, do que o município oferecia. E gostava, sempre que vinha, gostava bastante. Eu gosto muito de Nova Iguaçu, eu gosto muito de morar e de trabalhar aqui. Então, eu acho que eu consigo duas coisas boas. Eu gosto do lugar onde eu vivo e eu trabalho muito próximo ao lugar, né, onde eu vivo. Então, eu acho que isso para a qualidade de vida é fantástico. Eu vou para o meu trabalho andando, eu moro a 300 metros do meu trabalho. Então, eu acho isso muito bom, porque o trânsito realmente é bastante sacrificado em toda parte, então eu considero isso uma coisa muito boa. Eu moro no centro do município, então eu tenho todos os serviços, todas as comodidades que você imaginar eu tenho, então isso me dá uma sensação muito boa de conforto, de tranquilidade, conforto também para o meu trabalho, enfim. Eu me casei pela segunda vez, já trabalhando aqui em Nova Iguaçu, inclusive conheci meu esposo no meu trabalho, nós trabalhamos há muitos anos juntos na mesma empresa. Ele trabalhava durante o dia, eu trabalhava durante o dia, ele à noite, um dia a gente se esbarrou e se conheceu, enfim. E aí nós alugamos um apartamento e moramos nele durante 13 anos. Logo depois que nós alugamos, nós nos organizamos e compramos o apartamento. Mas moramos lá por 13 anos, né? E aí eu comecei a ficar bastante insatisfeita com a questão de apartamento. Ele era um apartamento bem legal, mas pequeno. E aí nós começamos a procurar uma casa. A gente tinha o desejo de morar numa casa porque eu cresci numa casa, ele também, então a gente tinha aquele desejo assim de voltar para uma casa. E aí encontramos uma casa bastante bacana, linda mesmo, e aí nos mudamos, compramos e passamos mais 12 anos nessa casa, morando nessa casa, aqui num bairro juntinho do centro de Nova Iguaçu. Nós vivemos muito bem nessa casa durante anos, muito felizes, mas num determinado momento a vida mudou, o filho cresceu, o único filho cresceu, se formou também, casou, e aí a casa ficou muito grande, uma área externa muito grande também. Esse bairro também já dava uns sinais de violência, nós ficamos um tantinho temerosos, né, de continuar vivendo na casa, envelhecendo agora somente o casal, e aí tomamos a decisão de voltar para um apartamento por questões, mais uma vez, né, de comodidade, ter um porteiro, né, a sensação de segurança para viajar, enfim, né, é sempre melhor. E aí começamos a buscar um apartamento até que encontramos esse. Não dá para a gente fugir realmente dessa sensação que se tem, embora eu imagine que não é exclusiva, né, de Nova Iguaçu, na Baixada como um todo eu acho que a gente tem um certo sentido de alerta, me parece, né? De estar sempre alerta em todos os lugares ou em movimentos que você faça, embora eu tenha, como eu falei antes, o privilégio de ir andando para o meu trabalho, que dispensa carro, saída de carro, essa coisa toda. Eu, pelo menos, tenho esse sentido de estar sempre alerta, porque a gente ouve, né, muitos casos,
pessoa perdeu o carro aqui na rua, na outra rua, né? Ou foi assaltado, ou perdeu o celular, esse tipo de coisa, e você acaba tendo essa sensação. Fora isso, isso não é só uma sensação, né? Isso é baseado em fatos, né? A gente vê o noticiário, sabe que a região da Baixada tem índices consideráveis, né, de violência, e aí é um sentimento que meio que te ronda, embora assim, pessoalmente não me torne uma pessoa infeliz ou amedrontada, né? Mas esse sentimento realmente de precisar estar em alerta, eu acho que ele é uma constante. Eu fui assaltada uma única vez e foi no Rio, juntinho da UERJ. Eu tinha ido fazer um trabalho, um treinamento na UERJ e fui assaltada ali juntinho. Aqui na Baixada, em Nova Iguaçu, eu nunca fui assaltada. Nunca aconteceu nada. Como eu sou professora e meu marido também, a questão das escolas não foi um problema, porque a gente conhece a escola pelo lado de dentro, né? E aí você tem critérios, né, bastante confortáveis para avaliar essa ou aquela coisa que eu imagino que para outras famílias seja bem complicado, né? Porque você vê a instituição de fora. Nova Iguaçu tem escolas boas, de qualidade, e para todos os gostos, para todas as filosofias, aquilo que a família acreditar, vai ter uma escola que se encaixe aí nesse modelo. Então nós não tivemos dificuldades. Terminado os estudos, terminado o ensino médio, ele foi direto para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, então foi bastante tranquilo. Estudos para ele foi bastante tranquilo. Meu filho estudou no Rio, né, há muitos anos, né? Ele cursou os 4 anos da universidade. Ele estudou no centro da cidade, porque ele fez sociologia, então estudou no centro da cidade, mas foi bolsista do CNPq quase durante todo o curso, então estava no centro da cidade e no fundão, né, fazia esse trajeto. E terminada a graduação, ele prestou o concurso de mestrado, foi aprovado e passou mais um tempo estudando, fazendo esse trajeto, muitos anos. E curioso é que ele, como sociólogo, né, ele apreciava muito esse trajeto, seja do ponto de vista do ônibus, seja do ponto de vista do trem, que ele apreciava profundamente. Mas isso não tirava o sacrifício dessa viagem, que por conta do trânsito é muito penosa, né? Para quem quem precisa fazer. Ela não dura menos do que 2 horas, aproximadamente 2 horas, quando você tem sorte. E assim, ele sempre gostou também de Nova Iguaçu, nunca expressou nenhum problema em morar em Nova Iguaçu, embora depois de estudar no Rio, ele aprecia muito, né, a história do Rio, todo o aspecto, né, do Rio antigo e tudo mais, mas mesmo assim ele optou por morar em Nova Iguaçu. Também a esposa dele é funcionária pública, trabalha em Nova Iguaçu, então eles preferiram, né, permanecer, residir em Nova Iguaçu. O Rio, assim, eu amo o Rio, sempre que posso vou ao Rio, especialmente ao centro, né, do Rio de Janeiro, aquele centro antigo, eu acho belíssimo, amo andar naquelas ruas, na Rua do Ouvidor, adoro aquilo ali, 7 de setembro, gosto muito. Mas, assim, amo também toda a vida cultural do Rio, né? Tudo que o Rio oferece, amo visitar, passear no Rio. Como professora, levei meus alunos a todos os espaços que o Rio oferece, a Chácara do Céu, todos os museus, Museu de Belas Artes, todos eu conheço ou a passeio com a família ou tendo levado os alunos para conhecer. Então acho o Rio encantador, mas assim, nunca tive vontade realmente de morar no Rio, não. Aprecio, visito as irmãs eventualmente, mas morar lá
no Rio de Janeiro, no centro do Rio, nunca tive vontade. Acho que existe sim um preconceito com relação à Baixada. Acho que esse preconceito já foi maior, né? Hoje ele é bem menor. Eu acho que essa integração acabou acontecendo. Em outras épocas eu achava isso bem mais acentuado, a ponto de, às vezes, ter conhecidos que não gostavam de dizer que moravam em Nova Iguaçu ou que moram em Nova Iguaçu. Acho que isso hoje, em grande parte, desapareceu. Eu conheço muita gente em Nova Iguaçu que reside aqui durante a semana e sexta-feira vai para o Rio, tem apartamento no Rio ou casa no Rio, mas não se envergonha de dizer que ganha a vida em Nova Iguaçu, né? Que faz a sua vida financeira em Nova Iguaçu. Agora, eu acho que ainda existe, em alguma medida sempre tem. Para você ter uma ideia, há algum tempo atrás eu fui fazer uma palestra ali em Vila Isabel. E quando eu falei para as pessoas de Nova Iguaçu, uma pessoa me perguntou onde eu morava, eu falei, eu moro em Nova Iguaçu. Aí a pessoa disse assim para mim, longe Iguaçu? Aí eu sorri, né? Eu não sei, eu nem esperava. Na hora eu acho que fiquei sem saber avaliar direito aquela fala, e eu disse para ela, bom, acho que depende do ponto de vista. Mas é claro que eu entendi que ela falava como moradora do Rio, e do Rio ser uma grande metrópole, claro, um ponto de referência, mas acabei achando também que foi uma fala indelicada. Eu tive 2 convites para trabalhar no Rio. Um eu aceitei, achei uma proposta muito legal, porque era para trabalhar no Instituto de Educação, ali na Tijuca, na Marise Barros, que tem uma história belíssima, que é um prédio lindo, que é riquíssimo, né, que tem assim, equipes sempre muito atuantes, politizadas, muito bacana, e eu amei ter esse convite de trabalhar lá. Só que com 30 dias eu desisti. Era um contrato de trabalho bem legal do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da remuneração, mas eu acabei deixando por conta do trânsito. Eu levava muito tempo para chegar, muito tempo para voltar. Havia dias em que eu tinha que trabalhar no turno da noite, eu saía de lá mais de 10 horas da noite, voltava com muito medo, linha vermelha, todo esse trajeto. E aí eu decidi deixar, porque eu tinha outros trabalhos, enfim, dava para deixar esse, e aí eu deixei por conta desse trajeto. E depois eu tive um convite para trabalhar na Secretaria de Educação, ali no centro, na zona portuária, né, que foi toda, né, estava passando por obras, já iniciando as obras de toda aquela revitalização, porque passou. Mas esse pedido eu fui até lá somente para agradecer, porque já não fazia parte de nenhuma intenção minha aceitar. Embora, assim, não sem uma tristeza, né? Você deixar de aproveitar um espaço profissional, uma experiência profissional, pelo sacrifício do trajeto. Esse é um ponto fraco de Nova Iguaçu. Eu acho que a vida cultural poderia haver mais investimento nessa vida cultural. Eu acho que a grande referência de todos dessa região, não só de Nova Iguaçu, é o centro do Rio de Janeiro. Então, Nova Iguaçu carece de um bom museu, de uma boa casa de espetáculos, de bons cinemas. Hoje eu já não digo, a gente tem bons cinemas, boas casas de projeção nos shoppings, acabou de inaugurar um shopping novo, as salas de cinema são bem bacanas, bem equipadas, mas com relação a espetáculos, Nova Iguaçu não recebe espetáculos teatrais. Vez por outra a gente tem um nome dos shows, da canção se apresentando aqui, mas ainda são iniciativas bastante espaçadas, né? Eventuais, não acontece com a frequência que essa população tão numerosa, né, e desejosa disso mereceria. Então, eu acho que é uma grande cidade,
é uma cidade muito numerosa que já deveria ter mais de um teatro, museus, bibliotecas, espaços culturais com que a gente pudesse contar. A gente até tem um espaço cultural Silvio Monteiro, bem aqui no centro, ele cedia algumas iniciativas, mas assim, eu tenho a certeza de que isso é insuficiente. A população é muito numerosa, ela carece disso e eu penso que educação e cultura, iniciativas culturais, elas devem ser ofertadas à população, né? Elas devem ser trazidas à população. A população só vai consumir, só vai estar presente se você ofertar, né? É preciso que essa oferta aconteça. Eu penso que a educação é tudo, né? É pela educação que você vai formar o leitor, é pela educação que você vai formar, vai apresentar para alguém a música, a dança, o teatro, qualquer manifestação de cultura, ela deve nascer, eu como professora acredito nisso, ela deve nascer dentro da escola. Se a família se importa e traz, muito bem, parabéns. Mas se a gente está num espaço onde isso não acontece com muita frequência pela família, deve acontecer obrigatoriamente pela escola, né? Então, para você ter uma ideia, Nova Iguaçu já teve casas amplas de espetáculo que até começam com uma iniciativa interessante, trazendo alguns nomes. Daqui um pouco aquela casa se transforma num espaço qualquer de balada, onde as pessoas ouvem música de qualidade, na minha opinião, né, duvidosa. Então eu acho que a gente precisaria de espaços para ofertar todo tipo de música, todo tipo de espetáculo, todo tipo de dança, né? Para que as pessoas tivessem a opção, a escolha, o desejo, a frequência, por ter a oportunidade de conhecer. Como a minha origem é de uma família bastante pobre, né? E de uma instrução também bastante pequena. O meu pai teve 4 anos de escolaridade e a minha mãe 3 anos de escolaridade. Mas os dois sempre tiveram uma firmeza tão grande de que a escola era o melhor para os 5 filhos. E eles foram muito disciplinados e perseverantes com essa questão. Eles não transigiam com questões ligadas à escola. Eu sou de um tempo em que a gente não ganhava presente o ano todo. A gente só ganhava presente em 2 situações, no Natal e no aniversário. E a minha família era bastante carente. Mas quando a escola dava lista de material, e nós estudávamos em escolas públicas, quando a escola dava listinha de material, no mesmo dia minha mãe ia à papelaria e comprava livros, cadernos, tudo que a gente ia precisar. Precisamente porque eles tinham a noção de que aquilo tinha grande importância, então eles se organizavam para isso. Dentro desse universo, eles sempre tiveram muito cuidado com isso, né? O que a gente via, o que a gente experimentava, onde a gente passeava, né? Então, tudo isso era bastante organizado, embora na pouca escolaridade deles, eles tinham uma noção bastante segura disso. Então, nós crescemos apreciando a boa música, apreciando a boa literatura. Tudo isso era um esforço muito grande que eles faziam para nos oferecer esse universo. E assim, a gente cresceu assim, apreciando muito isso, e nós todos, os 5 filhos, todos chegaram à universidade. Eu fiz mestrado, tenho uma outra irmã que fez mestrado, todos são pós-graduados, todos filhos de pessoas que tiveram uma escolaridade pequena, mas nós conseguimos avançar bastante. Dentro disso, a gente sempre considerou muito importante tudo isso, a música, a dança, assistir bons espetáculos. E aí
Para isso, você vai ao Rio de Janeiro, ao centro do Rio. Essa ideia de que Nova Iguaçu é a capital da Baixada, eu ouvi bastante aqui durante um tempo, e eu não me lembro exatamente se em campanha política, mas alguma coisa assim, e isso me fez pensar, e eu até fui pesquisar sobre isso. Coloquei Nova Iguaçu, capital da Baixada. Só que Duque de Caxias também diz que é a capital da Baixada, né? Então eu acho que tem muito isso dessa coisa das pessoas do município realmente acreditarem. Mas se você considerar o tamanho, né, do território de Nova Iguaçu, considerar a população de Nova Iguaçu, considerar as empresas, as indústrias que estão em Nova Iguaçu, eu acho que não está muito longe realmente da gente ter essa noção de que Nova Iguaçu realmente é a capital da Baixada nesse sentido, né? De grandiosidade, população, daquilo que produz, embora ainda seja, ainda tenha um pouco daquele conceito de cidade dormitório, né? Muita gente diariamente sai daqui para trabalhar no centro da cidade, na zona sul, né, do Rio, ainda tem muito isso. Um dia ideal, eu acho que todo morador dessa região da Baixada Fluminense consideraria um dia ideal você ter uma cidade mais limpa, né? Ter uma cidade que atenda com dignidade o cidadão no aspecto, eu acho que hoje principalmente da saúde, né? Um dia ideal seria a gente não se preocupar com violência, mas isso a gente se preocupa, acho que em toda parte, né? Não é muito privilégio de Nova Iguaçu. Enfim, acho que o dia ideal seria esse, né? Pessoas poderem trabalhar próximas à sua residência, não terem que fazer essa viagem tremenda todos os dias. Eu acho que um dia ideal seria contemplar isso, né? Uma coisa que chama hoje atenção são moradores de rua, né? Então, um dia ideal seria muito bacana transitar por uma cidade mais limpa, né? Mais conservada, mais cuidada, sem pessoas, né? Abandonadas, né? À própria sorte nessa rua, nas ruas, e que tivesse um atendimento especialmente no campo da saúde melhor, mais digno, né, para as pessoas.